Ó Mãe Senhora Aparecida, Maria, clamamos a vós. Sois mãe de nosso Redentor. Sois mãe do povo peregrino. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe da nova aliança, Maria, clamamos a vós. Ajudai-nos a encontrar caminho que nos leva bem junto de Cristo. Lá no céu, rogai a Deus por nós. E, finalmente, damos as boas-vindas ao padre José Carlos de Freitas, capelão da 6ª Região Militar do Comando do Exército da Bahia, Sergipe. Seja muito bem-vindo, padre Freitas. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e pela disposição de compartilhar o seu conhecimento sobre Nossa Senhora Aparecida e a prática da sua devoção. Seja muito bem-vindo. Então, boa noite a todos, né? E eu me sinto muito feliz por participar. Ademais, a novena está sendo, as novenas foram feitas, né? Está sendo realizada a última noite nesse momento, né? Em nome da Capela de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu me sinto com mais obrigação, né? Obrigação pastoral de participar, pelo menos na última noite, apesar de eu ter também acompanhado e visto lá o padre José Raimundo e também a irmã Miriam. Os outros dias eu não tive tanta condição assim, ou porque já tinha começado, ou porque eu não podia, não consegui no momento. Eu quero, então, por isso, né, por ser, pelo menos indiretamente responsável, já agradecer, tá? Agradecer a todos os padres e religiosas que participaram nesses dias todos, né, partilhando a palavra, né? O padre José Newton, o padre José Raimundo, a missionária Fabiana, o padre Edésio, o padre Edivaldo, a irmã Vilma, a irmã Natividade, a irmã Miriam. Me perdoe se eu esqueci mais alguém, mas de todos de coração eu agradeço por fazer ou nos ajudar a comunidade a caminhar, tá bom? Eu quero deixar meu agradecimento também, de modo especial, né? E é por isso que a condição técnica, né, dessa novena acontecer, o Charles, o Guto, eu não sei se tem mais alguém do grupo, Guto, da parte técnica, né, de transmissão, a todos, né, a gente agradece muito, né? Pode ter certeza absoluta que vocês estão mantendo não só a igreja no sentido maior, não é? A catolicidade da igreja, como também a capela viva, tá? Eu me sinto agradecido por isso, né? Então, vamos à partilha de hoje, né? A partilha de hoje, eu quero começar com o Evangelho, ler o Evangelho do dia, principalmente porque hoje, 31 de maio, tem essa festa maravilhosa aí, que é da visita de Nossa Senhora. Aliás, é uma festa litúrgica, não é? Aí que nós não podemos deixar de ver, de ler, de fazer a leitura do dia, porque é uma obrigação religiosa também, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre o assunto de Nossa Senhora, que é o centro, né? E antes dela, Jesus, mas Maria é o centro aqui, a partir do Evangelho de hoje. Então, eu vos anuncio o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Quem tiver a Bíblia diária ou também a Bíblia aí, pode acompanhar, tá? Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu.
Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 39 a 56, e eu acho muito justo aqui nessa pequena reflexão lembrar João Batista, que ele diretamente não é citado aqui nesse evangelho, mas indiretamente ele é citado por estar no ventre de Isabel, no dia da recepção. Eu acho muito justo que a nossa reflexão hoje ela lembre de João, que sente a presença de Jesus. Né? A palavra de Isabel, ela diz o quê? Pulou de alegria no meu ventre. E João Batista, ele é o precursor. E é interessante que a gente acha que essa expressão, essa maneira de chamar João Batista o precursor, é uma criação da igreja, né, para homenagear João Batista, mas não é não. Está lá em Atos 13, 24. Tá? São João Batista é o precursor. O próprio Paulo, ele chama assim. E João, o precursor, havia preparado a chegada de Jesus. Atos 13, 24. João Batista, ele é o profeta do Altíssimo, tá? Lucas 1, 76, diz assim: E a vós, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor. João Batista, ele supera todos os profetas. Ele foi anunciado já pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele diz essa expressão aqui, ó, no Antigo Testamento, que se refere a João no Novo. Ele diz assim: Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Já está em Isaías. Quando a gente faz a liturgia de João Batista, né, da Natividade de João Batista, a gente escuta esse evangelho e também acha que já não era conhecido pelo povo de Deus, já, tá? Ele é o último dos profetas, assim afirma São Mateus, Mateus 11, 13. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João, significando dizer que os profetas, eles têm um fim, entre aspas, no Antigo Testamento, lá em João Batista. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João, tá? Mateus 11, 13. João, ele inaugura o Evangelho. Lucas 16, 16 diz assim: a lei e os profetas, a gente sabe que quando cita lei e os profetas, significa Antigo Testamento, né? A lei e os profetas chegaram até João. Daí para frente, cada um se esforça e continua o versículo. Tá? Então,
João encontra a sua alegria sendo amigo do noivo. Lembra daquela história que Jesus conta sobre o noivo, né? A parábola? E nós vemos essa tese como amigo do noivo em João 3:29. Está dito assim, aspas. E o noivo que recebe a noiva e o amigo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Então, é uma referência também a João Batista. João Batista, então, é esse amigo do noivo que se alegra com a vinda do noivo. E a gente sabe, na interpretação da parábola, que o noivo é Cristo. A noiva é quem? A igreja. Tá? É a igreja, é o povo de Deus. Tá? Então, todo ano no Advento, a igreja ela atualiza essa espera do Messias. Tá? Então, é agora que vocês vão ver o porquê que a reflexão é sobre Maria. Eu estou falando aqui de João Batista. É porque ele faz parte também disso, né? Faz parte do reconhecimento quem é Jesus. Se a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe também quem é Maria. Eu não costumo dizer que a gente, pelo menos eu, particularmente, não consigo, de forma nenhuma, separar um discurso entre Jesus e Maria, Maria e Jesus. Quando se fala de um, automaticamente se fala do outro, se refere a outro, não tem como. São inseparáveis, certo? São inseparáveis. Então, todo ano no Advento, essa espera do Messias, ela é atualizada, né? João saúda a vinda de Jesus Cristo desde o seio da sua mãe. Aí nós chegamos no Evangelho de hoje. Aí a participação de João. João saúda Jesus lá no ventre da mãe Isabel, né? Versículo 41. João recebe o Espírito prometido ainda no ventre da mãe. João 1, versículo 15, na frase A e B do versículo 15, diz assim: ele vai ser grande diante do Senhor. Desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Tá? Ele reconhece o Messias e o aponta através da exclamação da sua mãe Isabel, quando ela expressa significativamente essa palavra: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando Maria fala, a criança pulou de alegria no meu ventre, certo? Então, vamos entrar aqui, então, numa outra expressão que nós encontramos aqui nesse evangelho, que é o tratamento Senhor, tá? O Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor? Então, Senhor é um título que é reservado somente para Javé. Só para Javé, só para Deus, né? E Isabel é a primeira pessoa que reconhece e que chama Jesus mãe de Deus. Jesus é reconhecido como mãe de Deus porque ele é tratado como Senhor. E esse tratamento é só de Deus, ou só a Deus, né? E aí, então, para nos ajudar, e eu vi que a reflexão que os outros fizeram, não é? Não era tão curta como eu costumo fazer, aí então eu tomei a liberdade de buscar aqui no Catecismo da Igreja Católica, tá? Um trecho que fala sobre essa expressão Senhor. Ela é importante para a gente entender também o que nós queremos dizer de Maria, certo? Então, no Catecismo da Igreja Católica, pelo menos a edição que eu tenho é do número 446, onde fala, onde procura explicar a expressão Senhor. Ó, diz assim: na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável do qual Deus se chama, Deus se revelou a Moisés, é o Eu Sou, não é isso? Deus é o Eu Sou, o nome de Deus. E Yahvé é traduzido por Kyrios, em grego, que quer dizer Senhor. Tá? Senhor vai se tornar, então, o nome mais habitual para se designar a própria divindade de Israel. Portanto, Senhor é um tratamento somente para Deus, certo? Só a Deus.
no Novo Testamento, utiliza o título Senhor ao mesmo tempo para o Pai, para Deus, como também para o Filho, para Jesus. Diz assim, 1 Coríntios 2:8 diz assim, nenhuma autoridade o reconheceu, pois se o tivesse reconhecido, não o teria crucificado o Senhor da glória. Ora, quem foi crucificado? Jesus, certo? Então, quem é tratado como Senhor e Deus, Jesus é tratado aí como Senhor e Deus, tá? Depois, Jesus mesmo atribui a si mesmo, de maneira velada, esse título quando ele debate com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, o próprio Jesus, na discussão com os fariseus, ele diz assim, Hebreus 1:13, aspas, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, aliás, desculpe, o escritor da carta aos Hebreus, veja só, ele diz assim, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, sente-se à minha direita até que eu coloque os meus inimigos como estrado por baixo dos teus pés. Depois, fala também em Mateus, capítulo 22, versículo 41 e 46. Mateus 22, 41 e 46. Ele diz assim, no versículo 43, diz assim, então Jesus disse, como é que Davi, pelo Espírito, o chama de Senhor, quando afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos aquela hora, dos meus pés. Então, se o próprio Davi, de Jesus explicando, chama de Senhor, como ele pode ser o seu filho? Porque a alegação dos judeus era que Davi, que seria, aquela pessoa seria chamado filho de Davi, não é? E Jesus é tratado como Senhor. Então, como Davi pode ser pai do Senhor, pai de Deus? Então, o Evangelho, no versículo 46, diz assim, e ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Então, usar essa expressão Senhor é uma expressão muito forte, não é? Uma referência muito forte a Deus. Depois, no versículo 34, no capítulo 2, versículo 34, nos Atos dos Apóstolos, 2:34, vai fazer uma referência àquilo que eu acabei de ler ainda agora. Diz assim, Paulo diz assim, de fato, Davi não subiu ao céu, mas falou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, essas duas passagens aqui fazem uma referência à pessoa de Jesus. Por quê? Porque como é que nós rezamos no credo sobre Jesus na ascensão? Subiu aos céus. Né? Então, é uma referência a Jesus. Então, por que eu estou falando sobre essa expressão Senhor? Exatamente para justificar a realeza de Maria. O assunto aqui não é Nossa Senhora? Então, a realeza de Maria, certo? Maria é mãe de Jesus, logo, ela é mãe de Deus, certo? Porque o tratamento Senhor está se referindo perfeitamente a Jesus como tal. E mais ainda,
Jesus, ele deixa claro sobre isso, que ele é Deus, que ele é divino. Jesus, no encontro com Jesus ressuscitado, ele transforma em expressão de adoração, meu Senhor e meu Deus. Né? Depois, ao longo de toda a sua vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, Jesus não anda sobre o mar, isso. Nos seus gestos, no seu poder sobre as doenças, Jesus não cura muitas vezes, sobre os demônios, Jesus não expulsa demônios, e sobre a morte, Jesus ressuscita, tá? E sobre o pecado. Jesus tem poder sobre o pecado, de perdoar, tá? Então, demonstrava a sua soberania divina. Então, Jesus é divino, tá? Sendo Maria mãe de Jesus, Maria, portanto, é mãe de Deus. A força da expressão sobre sobre quem é Jesus, tá? Maria tem essa dignidade, portanto, essa dignidade, podemos dizer assim, né? Então, uma outra expressão forte do Evangelho que nós vemos aqui diz assim: feliz aquela que acreditou, no versículo 45. Bem-aventurados aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O versículo 45 do Evangelho que a gente leu, né? Então, ela acolheu Jesus primeiro no seu coração. Feliz aquela que acreditou. Maria acolheu Jesus primeiro pela fé no seu coração. Depois, no seu ventre. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí começa a ser gerado o Filho de Deus. Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O que é que se cumpre em Maria? A geração do Filho de Deus no seu ventre. O que nos leva a lembrar perfeitamente, de imediato, o que disse Jesus em João 20, capítulo 29. Felizes os que acreditaram sem terem visto. Então, esta expressão de Isabel está perfeitamente associada ao que Jesus ensinou, certo? Isso já aconteceu com Maria antes de Jesus se encarnar, né? Então, Maria, ela é modelo de fé. A fé de Maria, ela encaixa perfeitamente no conceito de fé que nós encontramos em Hebreus. Hebreus, capítulo 21, versículo 1. O que é a fé, segundo o conceito do autor da carta aos Hebreus? A fé é a posse antecipada do que se espera. A fé é a posse antecipada do que se espera. Então, a fé não é uma ilusão, não é uma coisa vazia, certo? É o cumprimento de uma promessa que a gente acredita. Então, é tomar posse. A gente, dentro do universo, não é, católico carismático, usa-se muito essa expressão, né? Tomar posse, né? E aqui é muito forte essa questão do tomar posse, né? A fé é a posse antecipada do que se espera. Maria, como todo o povo de Israel, esperava o Messias. Ela também, não é? Ela já concebia pela fé. A partir do seu sim, aí ela concebe automaticamente. Ou seja, no seu ventre se cumpre e se realiza aquilo que ela esperava na fé. Perfeitamente. Então, Maria, ela tem fé, é exemplo de fé, ela é a mãe de Deus. A outra expressão do Evangelho que a gente tem que trabalhar hoje nesse Evangelho é o versículo 48, que diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Já no Magnífica, né? Ela já está citando aí, já está cantando o Magnífica. O Magnífica mostra que Maria, ela tinha um conhecimento profundo da Sagrada Escritura, porque o Magnífica, ela não criou naquela hora. O Magnífica, ele é uma profecia
a ela. É uma profecia, a pessoa dela. Essa profecia é feita pela profetisa Ana, no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, a profetisa Ana já fala, a profecia é todo esse cântico do Magnífica. Só que Maria cita porque se refere perfeitamente a ela. Então, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, no versículo 48. Nós, os cristãos católicos, realizamos essa profecia, porque por mais que os outros segmentos cristãos o façam, eles não fazem como nós fazemos, com tanto amor. Tanto amor a ponto de provocar emoção, certo? Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente não planeja e chega até a entalar, não é? Entala a gente na hora, né? Porque tem emoção que não dá para sair pela voz, aí sai pelas lágrimas. Isso é muito importante, é muito bonito, né? A gente não consegue dizer, né? Mas consegue sentir. Isso é importante. A piedade da Igreja para a Constantíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. O culto cristão católico, não é? É uma identidade do cristão católico. Amar a Maria, expressar o seu amor por ela, não é? No meio de nós, cristãos católicos, a Santíssima Virgem é legitimamente honrada com o culto especial pela Igreja. Quem diz isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 971. No meio de nós cristãos católicos, é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Desde muito, mas muito tempo, a bem-aventurada Virgem Maria é venerada sob o título de Mãe de Deus. Em quem todos nos refugiamos e suplicamos contra os perigos e as outras necessidades. Então, o culto que nós prestamos a Nossa Senhora é completamente diferente de adoração, porque a adoração se presta somente ao Verbo encarnado, Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, essa profecia, ela se realiza, ela encontra a sua expressão mais forte na liturgia dedicada a Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos no começo do ano. Maria, Mãe de Deus. Mas essa profecia, ela se realiza também na recitação do Santo Rosário, que é o resumo da história do Evangelho, quando a gente reza o texto, fazendo a reflexão dos mistérios, nós estamos lendo, estamos recordando a história do povo de Deus, estamos recordando a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, estamos recordando a palavra de Deus. Não é à toa que a gente costuma conceituar, isso eu aprendi no seminário também, né? que o texto é o quê? O texto era a Bíblia dos ignorantes. O ignorante no sentido de que a pessoa não sabia ler, então, ele rezando o texto e contemplando os mistérios perfeitamente, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, ali por aquela reflexão, pela contemplação dos mistérios. E também nós realizamos essa profecia de Nossa Senhora em qualquer outra expressão de piedade popular. Não só na reza na igreja, mas também em qualquer expressão da piedade popular, também nós estamos realizando essa profecia de que Maria será bem-aventurada sempre e eternamente. Então, nós estamos, como cristãos católicos, de parabéns, porque estamos realizando uma profecia bíblica a respeito de Nossa Senhora. O cântico do Magnífica mostra, então, a familiaridade de Maria, que Maria tinha com a Sagrada Escritura. Como eu acabei de citar ainda há pouco, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10,
Aí que está o cântico de Ana, eu esqueci de dizer naquele momento, tá? 1 Samuel 2, 1 a 10, o cântico da profetisa Ana, que se refere perfeitamente a Nossa Senhora. É conhecido também o Magnífica como o Cântico dos Pobres. Cântico dos Pobres, porque todas as palavras nele, vocês podem observar e recitar, rezando o Magnífica, né? Ou seja, ruminando, refletindo em cada frase, em cada parte, que é um cântico verdadeiramente dos pobres, né? Pobres são todos aqueles, são direcionados a todos aqueles que sofrem algum tipo de opressão, algum tipo de sofrimento ali está naquela oração do Magnífica, né? E é curioso também que em todas as aparições de Nossa Senhora, vamos lembrar 3 aqui, né? A ocasião na qual ela aparece, a situação é essa aí, é a situação de sofrimento do povo, certo? A primeira delas que eu me coloquei aqui, 1531, no México, não é? Nossa Senhora de Guadalupe. No México, 1531, o tempo das grandes opressões espanholas, né? Sobretudo sobre os povos indígenas, e a imagem de Nossa Senhora aparece, muito bem aí, né? Nossa Senhora aparece, ela se deixa imprimir na tilma, ou seja, no manto do anjo Juan Diego, ou do índio Juan Diego, certo? E aí a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Os índios passavam por um sofrimento terrível naquela época, né? 1531. E aqui, 1917, na Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora de Fátima, certo? Nossa Senhora de Fátima pedindo oração, mandando rezar o terço, fazer penitência e reza do terço, né? Exatamente na situação do momento, era a Segunda Guerra Mundial, pedido pela paz, né? E aí sim, nós citamos então Nossa Senhora Aparecida também, certo? O contexto histórico de Nossa Senhora Aparecida, quando foi lida aí no início do nosso encontro, né? Mas o contexto histórico era o seguinte: a cidade, a vila, né? A vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que era chamada assim, né? Onde estava lá a capela, a vila estava para receber a visita de um conde, Dom Pedro de Almeida de Portugal, era o nome dele. Esse conde, ele era o governador da província de São Paulo e de Minas Gerais. E ele estava passando lá. Ia passar para almoçar, ia ter um banquete, não é? E a situação era a seguinte: os pescadores, né, esses 3 pescadores aqui, dentre outros, né, mas a Nossa Senhora aparece para eles, a imagem que é pescada, né? Deixa eu ver o nome deles aqui: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves João Alves, né? Em outubro de 1771, né, eles pescam, não é? Com certeza eles estavam sofrendo uma pressão muito grande, porque seria uma vergonha para a comunidade, não é? Ver o governador passando lá e não oferecer um banquete à altura, não é? E aí então, com certeza, a situação daquele povo pobre, o povo pescador, era grave. Ou vocês pescam, traz o peixe, ou vocês vão sofrer as consequências depois. Entenderam? Daí também a Nossa Senhora Aparecida, ela não é à toa que ela é encontrada. E misteriosamente a gente vê a espessura que é as malhas de uma rede de pesca, não é? E a gente sabe que o tamanho do corpo da imagem, tudo bem, não passa de jeito nenhum numa malha de pesca. Não tem como passar, por mais que seja grande, né? Ou por mais que seja, sim, que seja grande as malhas da rede. Mas a cabeça de uma imagem de 30 centímetros, ou um pouco mais, só a cabeça pequenininha, então, um milagre. Com certeza foi um milagre. Porque no segundo lance da rede, eles pegam, então, a cabeça. Quando junta a cabeça ao corpo da mesma imagem, aí, então, se multiplica a pesca, né? A pesca se multiplica e eles são livres daquela situação de opressão
que teriam que levar muitos peixes, não é? Então, como vemos, Nossa Senhora, ela vem como sinal, não é? E como socorro imediato, né? Para aqueles que têm fé em diversas situações dessa forma. Todas as aparições são em circunstâncias assim, não é? Então, ela que vai nos ensinar também a buscar o seu filho Jesus, porque Nossa Senhora, ela é modelo de fé, ela é modelo de serviço, como vimos aqui no Evangelho, ela vai apressadamente socorrer a sua prima Isabel, não é? O Evangelho deixa bem claro que era entre montanhas, o sobe e desce das montanhas, ou seja, era uma realidade difícil para uma pessoa que estava já sabendo que estava grávida. Já estava grávida, certo? E Maria também é modelo de oração. Ela estava sempre unida a Jesus, não só no plano biológico, porque estava sendo gerado no seu ventre, né? Mas também de forma espiritual. Por quê? Porque depois que Jesus é crucificado, morto e também ressuscita, não é? Maria continua com a igreja. E com certeza os apóstolos se reuniam, não é? Com a presença de Maria ali, eles sentiam nela a presença real do próprio Jesus, mesmo tendo ele já ressuscitado e subido ao céu. Então, Maria é um modelo de oração de presença divina. Estava sempre no meio dos apóstolos reunidos. Então, nós somos chamados, a partir dessa reflexão, nós somos chamados a continuar procurando seguir o exemplo de Maria, né? Exemplo dessas três virtudes aí, exercícios que eu acabei de falar. Modelo de fé, modelo de oração e modelo de serviço. Vamos pedir a Deus que nós estejamos sempre dispostos, né, a ser pessoa de oração, de serviço, para que a nossa fé realmente seja verdadeira. Amém? Pronto. Deus Amém. nos abençoe. Amém, Padre Freitas. Com certeza, Maria é o modelo que nós devemos seguir, é o modelo a ser seguido de fé e serviço e em direção a Jesus. Tá? E agora, vamos ouvir uma música, não é, Mariana? Antes de passarmos à incensação. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos abençoe. Vamos agora acompanhar a extensação da imagem de Nossa Senhora, hoje realizada pela família. A extensação e a coração da imagem de Nossa Senhora, hoje realizada pela família de Elisângela. Boa noite, meu nome é Elisângela, eu sou consagrada a Jesus Cristo pelas mãos e ensinamentos de Nossa Senhora, Virgem Mãe de Deus, ao título de Nossa Senhora Aparecida. Como uma serva do mais profundo amor, eu faço a devoção a Nossa Senhora durante o mês de maio e o mês de outubro. E este mês de maio eu preparei este altar em homenagem aos 12 títulos de Nossa Senhora da Estrela. Eu fiz homenageei esses 12 títulos que representam as 12 estrelas da coroa.
também recebi essa grande graça hoje de fazer a incensação, de participar desse momento da incensação e fazer o momento simbólico da coroação, porque Nossa Senhora já foi coroada desde o dia do seu sim, desde o momento que o anjo do Senhor anunciou a ela e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Para mim, naquele momento, Nossa Senhora foi coroada como rainha do céu e da terra, intercessora nossa, junto ao vosso Filho Jesus, aquela que nenhum pecador desamparai nem desprezai. Vamos ao momento da incensação. Tem música para coroação? Música para coroação? Vou tocar Ave Maria para você. Transforma a linguagem surda, todo mundo. Viva Nossa Senhora! Viva! Muito obrigada. Obrigada. Abençoai-nos, a celestial cooperadora, Amém. e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, vindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Padre Freitas, agora pedimos a sua bênção. Tá ok. Então, a novena inteira a gente... agora vamos rezar a Ave Maria em honra de Nossa Senhora, tá? E colocando no altar de nossa vida, no altar de Deus, né? As intenções que vocês apresentarem no início desta novena, para que elas possam ser realizadas pela intercessão de Maria. Todas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós estamos os degredados filhos de Eva, a vossos filhos gemidos, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada, esses vossos olhos misericordiosos, nós volvei. E depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Oração do dia. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que inspirastes a Virgem Maria sua visita a Isabel, levando no seio o vosso Filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo para cantar com ela o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.